Olá, meu irmão, minha irmã, lembrando você que estamos para começar mais uma quaresma e nesse tempo santo eu quero convidar você a vivermos juntos a nossa quaresma com o nosso diário espiritual que está lá no nosso site. Você que é membro ou você que vai se tornar membro do nosso site, nós vamos poder viver juntos essa quaresma com o diário espiritual do tempo quaresmal. O evangelho de cada dia, com a minha homilia por escrita, com as perguntinhas, com as orações, tudo para você fazer um diário espiritual nesse caminho, atravessar esse deserto junto com Jesus, alimentados pelo pão da palavra. Lembrando que no nosso diário espiritual do tempo da quaresma também vai a via sacra, vai o ofício das leituras diário lá para você, vai o manual de como se confessar, bastante conteúdo bom para que essa quaresma de 2023 seja um momento de bênção e de preparação para a Páscoa do Senhor, lá no nosso site padremario.com.br. Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Eu quero convidar você, nesse domingo, dia 19, 8 da manhã, nós temos a missa do Impossível com São José aqui em Alto Piquiri, na paróquia São José. Você é meu convidado, será muito bem-vindo se quiser estar aqui conosco para a missa do Impossível, que vai ser domingo, 8 da manhã. Quero acolher você que pela primeira vez nos encontra, nem está entendendo do jeito que eu estou falando. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, joinha, like, comentário sempre, toda vez. Na descrição desse vídeo tem link de grupo de Telegram e também de WhatsApp, tá bom? Vamos então, queridos, ao Evangelho de hoje. Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 33, diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí, com essa pergunta, São Pedro conseguiu ir para a glória, para o céu. Ele acertou a resposta. E lá no Evangelho de Mateus ele vai dizer: Feliz és tu, Simão Pedro, porque foi Deus que te revelou. Está aqui, ó, a chave, está aqui a chave do reino dos céus. Pedro. Ligou na terra, ligou no céu. Desligou na terra, desligou no céu. E Pedro viveu somente de glória. 2 minutos depois, Pedro chuta o pênalti para fora, passa uma vergonha, é chamado de Satanás, de demônio. E aqui eu gostaria de propor uma reflexão para nós, através dessa experiência de Pedro. A glória, a derrota, a honra e a vergonha em 2 minutos. O que Pedro viveu aqui foi a experiência da fé e da falta de entendimento. Ele tinha fé, mas essa fé agora precisa ser polida, amadurecida, né? Essa fé agora precisa ser mais inteligente, mais profunda. Então, no quesito fé, Pedro estava muito bom. No quesito conhecimento, ele ainda tinha algumas deficiências. Então nós vemos ali, Jesus pergunta aos seus discípulos: Quem que estão dizendo aí que eu sou depois de tudo isso? Gente, como é linda a liturgia da igreja. Olha, você que me acompanha todos os dias, desculpa o padre às vezes parecer repetitivo, mas às vezes você que me escuta todos os dias, e não só escuta, você que tem usado de uma boa vontade para com Deus, de me escutar, tendo em mãos a sua Bíblia, de me escutar tendo um caderno, e entre tantas fotos e mensagens que eu recebo, você vai ver essa aí que tem, porque essa aí é dos nossos seguidores, das nossas irmãs todas, ela é a mais organizadinha. Olha que lindo isso aí. Tendo um caderno, tendo uma caneta, tendo aí, você está vendo aí o diário espiritual dela, que é o quê? Essa homilia
esse evangelho com a minha homilia por escrita, lá no nosso site, né? Enfim. Veja, você que tem feito isso, a liturgia da igreja ela tem uma riqueza, porque isso aqui, ó, nós já estamos em Marcos 8, versículo 27. Eu sei que muitos de vocês falam assim, eu recebo muito essa mensagem. Paulo, o senhor não faz um curso bíblico? Eu entendo o que as pessoas estão querendo. Mas, gente, dados os devidos descontos, porque aqui nem sou acadêmico, não é isso. Mas nós estamos lendo o Evangelho de Marcos desde o capítulo 1, de segunda a sábado, sempre. Só vez em quando é que pula, se acontecer de dia de semana, uma solenidade. Mas esse ano a gente está lendo o Evangelho de Marcos durante a semana. Aos domingos a igreja reserva Mateus esse ano. Já é o capítulo 8, versículo 27, é um caminho de catequese, se você quiser, então, bastante simples, mas de curso bíblico, de coisas que você não sabe, que às vezes você escuta, acha bonito, mas não retém. Será que você não tem que dar um passo de boa vontade para você conseguir memorizar um pouco mais a linha do tempo na sua cabeça? Nós estamos em Marcos 8, 27, Jesus diz assim, quem que estão dizendo que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Mas essa pergunta ela não vem do nada. Ela vem de tudo aquilo que a gente está escutando de segunda a sábado há quantas semanas? Essa é a 6ª semana do tempo comum. Veja, chegou na hora da pergunta. Jesus não fez essa pergunta de graça. Mas às vezes, gente, se a gente só escuta, acha bonito, eu sei que tira, assim, algum ensinamento prático para a vida. Louvado seja Deus por isso. Eu sei o bem que isso aqui faz todos os dias, né? Mas eu estou convidando você, seja um pouco mais generoso. Um pouco mais generoso. Quem sabe um pouco mais disciplinado, talvez seja essa palavra. Um pouco mais interessado. Você tem aí nas suas mãos uma Bíblia, todos os dias aparece aí na tela a citação, Marcos 8, 27, 33. Você tem a sua Bíblia, não importa a tradução. Você tem o seu marca-texto, não quer usar o verde palmeira, não tem problema, usa aí outra cor que você queira, apesar que nenhuma é melhor que o verde palmeira. Você tem o seu caderno para você colocar lá, 16 de fevereiro, quinta-feira, 6ª semana, Marcos 8, 27, 33. Aí está aqui sua Bíblia, ou o seu diário espiritual, né? Lá do nosso site. Eu sei que tantos padres, eu tenho recebido tantas mensagens, fico até meio assim, meio constrangido. Quantos padres, né, leem, grifam e faz um copia e cola nas suas homilias à noite, nas paróquias, louvado seja Deus por isso. Sabe? Para a gente criar essa linha do tempo na nossa cabeça. Então, homilia não é curso, eu sei, mas poderia ficar algo mais na nossa inteligência, inclusive, se a gente se dedicasse um pouquinho mais. Por quê? Porque a nossa inteligência faz parte do que a gente vai precisar para responder perguntas nessa vida. Não numa sala de aula, não numa banca de teologia a respeito de Jesus, mas responder para a vida, responder para nós mesmos. Afinal de contas, quem é Jesus depois de 2 multiplicações dos pães? Quem é Jesus depois de 2 cegos curados? Quem é Jesus depois de 2 tempestades acalmadas? Quem é Jesus depois de alguns exorcismos? Quem é Jesus depois de ter curado dentro da sinagoga, o que a sinagoga nunca conseguiu curar, inclusive em dia de sábado? Quem é esse homem? Então a gente precisa saber responder às vezes para nós mesmos, né? Trazendo então para nós. Quem é Jesus na minha vida? Depois de quase ter morrido de um câncer, graças a Deus não morri, padre. Quem é Jesus na minha vida depois de um casamento abusivo? Eu separei, consegui a nulidade, agora vou casar na igreja de novo, o meu filho... Quem é Jesus depois de tudo que você já viveu? E viveu com ele, ou sem ele, né? Quem é Jesus hoje, agora? É uma pergunta que ele faz, é uma pergunta que a vida faz. É uma pergunta que às vezes seu filho vai fazer. Pai, mas para que precisa ir em igreja? Para que rezar? Para que casar na igreja? Não sei que tanto você reza, não sei que você vai ser padre. A vida impõe perguntas. Pedro está pronto no quesito fé. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Mas daí, eu não sei se subiu para a cabeça de Pedro, e aqui que a gente precisa formar um pouco os nossos conceitos, a nossa inteligência espiritual, vamos lá, né, dizer assim então. Olha só, Jesus então vai começar a ensiná-lo. Aqui, a palavra. Jesus começou a ensiná-los. Homens de fé também precisam ser ensinados. A fé precisa ser catequizada, a fé precisa ser orientada, ensinada. Jesus começou a ensinar. Então não basta a fé. Fé ele já tem. Tem fé, mas são meio ignorantão. Tem fé, tem crença, mas são meio infantil. Vamos ensinar. E o que ele ensina? Que o Filho do Homem devia sofrer, dar a vida, passar pela rejeição, pela humilhação.
que ele vai entrar em Jerusalém não para exercer poder e glória, mas para morrer, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Eis então que Pedro tomou Jesus à parte. Cheio de fé, sim, sabedoria nenhuma, e começa a repreender Jesus. Mestre, que isso nunca te aconteça, imagina que isso vai acontecer. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Veja, Jesus não diz: Pedro, você não tem fé. Ele diz: Pedro, você não pensa como Deus. Você tem fé. Meus irmãos, quantas igrejas e espiritualidades estão aí em cada esquina? Ou em tantos YouTube. Tem para tudo que é gosto. Às vezes o problema do ser humano não é a capacidade de ter crença, é a capacidade de pensar. Pedro, tu não pensas como Deus. A tradução do lecionário diz: vai para longe de mim, Satanás, né? Sim, para expressar que Jesus repreendeu, que Jesus não quer ficar ouvindo esse tipo de conversa. Mas na verdade o que Jesus disse é: vai para trás de mim, no sentido de vem atrás de mim, seu Satanás. Mas esse vem atrás de mim é a mesma expressão que Jesus usou lá no grego, no hebraico, enfim, quando ele conheceu Pedro e falou: vem atrás de mim e eu te farei pescador de homens, que às vezes a gente traduz também: segue-me, vem atrás de mim e eu te farei pescador de homens. Olha como Jesus é misericordioso, ele bate e assopra. No pior momento da vida de Pedro, Jesus, ao mesmo tempo que bate e assopra, ele pega no pior momento da vida de Pedro e fala o que falou no primeiro dia que conheceu Pedro: vem atrás de mim, Satanás, seu diabinho. Ou seja, Pedro, volta a ser discípulo. Você parece um demônio falando, mas eu não vou te jogar fora. Desde que você venha atrás de mim, Pedro, você anda atrás de mim, não anda na minha frente. Porque o outro evangelho iria dizer: você virou pedra de tropeço, né? Pedro, que é a rocha sobre a qual Jesus quer construir a igreja, agora virou uma pedrinha para Jesus tropeçar. Então sai da frente, Pedro, para não tropeçar nessa tua conversa. Vem atrás de mim. E olha que interessante, nem Jesus ficava alimentando perto dele certas conversinhas. Até Jesus sentia medo de certas conversas. Eu não sei como é que você fica ouvindo certas coisas, meu irmão. Olha o que Jesus está dizendo. Pedro, sai da frente, para com isso. Você para mim é pé de tropeço, ou seja, eu vou tropeçar. Se eu ficar ouvindo isso, eu vou acreditar. Eu vou querer. Está amarrado em nome de Jesus. Vem para trás de mim, Satanás. Por quê? Se você vier atrás de mim, Pedro, você deixa de ser Satanás e volta a ser pescador de homens. Você volta a ser uma bênção. Mas se você não quer andar atrás de mim, se você quer ficar ensinando para mim, Pedro, se é com cruz ou sem cruz, com qual cruz tem que ser, Pedro, você vira diabo. A gente às vezes dá muito palpite para Deus, né? Jesus só está falando o seguinte: vem para trás de mim para você desencapetar, porque quando você sai de trás, quando você quer, porque eu acho que eu penso, fôssemos ver hoje em dia, diabo, vem para trás de mim. Para quê? Tu não pensas como Deus, mas andando atrás de mim, a ideia é que você comece a pensar como eu penso. E aqui está, meus irmãos, por que a gente anda com Jesus? Para andar como ele pensa. Às vezes o grande escândalo do cristianismo somos nós que temos o nome de Jesus na boca, nas roupas, mas a gente não pensa como Jesus pensa a respeito de dinheiro, de poder, de sexo, do outro, do próximo. Não é escandalizante quando a gente vê que aquele que tem Jesus na boca e na roupa, nas realidades muito concretas da vida, ele pensa igual o mundano, o pagão pensa? Vem pensar, Pedro, como Deus pensa, tem a mentalidade de Deus. Para isso a gente precisa educar a nossa inteligência. Quarta-feira, dia 22, começa a Quaresma. Faça conosco o diário espiritual, vai lá, se torna membro do site, imprime aquilo, muita gente gosta de imprimir, né, encadernar, ou você pode ter tudo como arquivo aí no seu celular, no seu computador, para educar a mente. Fé a gente já tem. Nosso problema é que às vezes a nossa cabeça não ajuda. Nós precisamos educar a nossa fé. Pedro, você precisa começar a aprender a pensar como Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.